a gente tem que facilitar a vida de vocês, cara, entendeu? Está sendo muito complicado para todo mundo. A gente está aqui, eu queria estar lá na sala de aula, cuspindo vocês, mas não posso, não é não? Então, assim, eu tenho que estar aqui com vocês, terças e quintas, nós vamos continuar. Passei hoje já a programação até o final de junho, está lá no Unifor Online, tá, além do Unifor Online, está também, né, eu passei lá no grupo, né, tá lá no Unifor Online, tá certo? A programação do mês de junho, então a gente sabe o que nós vamos fazer no mês de junho inteiro, tá bom? Vocês ficarem vendo e tal. O material está nos slides e está na apostila, tá certo? O material. E toda a questão da prova, e outra coisa, o terceiro, em julho, nós vamos fazer outro trabalho, entendeu? E outra, nós vamos fazer do mesmo jeito. Ninguém vai fazer prova online, não, entendeu? Porque tem colega que não tem computador, a internet tão boa, então a gente tem que concluir, tá? Desse jeito, tá bom? Então nós vamos fazer do mesmo jeito. As 3 vão ser iguais, tá bom? Vamos lá. O Marcelo só veio pegar a resposta. Saiu, ó. Vamos para frente. Gente, na aula passada, nós continuamos, eu falar com vocês, das funções essenciais da justiça. Todo mundo saindo, só foi... Alguém disse, vai, que ele está dizendo. Ó. Rafaela, tchau. Olha, eita, Tiago. Vai ficar ninguém, não, é? Mas vou mudar as questões. Né? Pessoal, gente, vocês são muito... Professor, que absurdo. Estou passando um café aqui rápido escutando você. Sim, desculpe. Eu estava falando mal. Então, na aula passada, gente, nós continuamos as funções essenciais da justiça. Nós dissemos para vocês, segundo a Constituição Federal, para fazer valer, doutor Enzo, o Estado Democrático de Direito, nós temos 4 funções essenciais. Funções essenciais da justiça, por força de quê? O Estado Democrático de Direito exige que elas participem daquela relação jurídica processual, fomentando o desenvolvimento do processo, a fim de buscar a justiça. Nós temos o Ministério Público, nós temos a advocacia pública, e nós temos a defensoria pública. São as 4 funções essenciais. Como eu já disse, eles não fazem parte daquela relação jurídica, daquela triangulação que envolve autor, juiz e réu. Mas eles participam o quê? Do desenvolvimento da relação jurídica processual. Então, são indispensáveis no Estado Democrático de Direito a Ministério Público, a advocacia pública ou a defensoria. Nós já falamos do Ministério Público, certo? Dizemos que geralmente ele funciona como custodes fiscal da ordem jurídica no processo civil, né? Então, para garantir os interesses da coletividade, em algumas hipóteses, a lei admite que ele funcione como representante da parte da ação, mas de maneira excepcional. E na aula passada a gente deu uma ênfase maior, já no finalzinho da aula, né, da advocacia, gente. O advogado, certo, ele é indispensável à administração da justiça, certo? Então, se ele é indispensável, ele necessita estar presente, até porque, gente, o advogado, ele é o detentor, segundo o artigo 133 da Constituição Federal, da chamada capacidade postulatória. Capacidade postulatória. Certo? Capacidade postulatória, o quê? O advogado é que pode, Isabela, postular em juízo. Eu não posso entrar sozinho com a ação. Certo? Geralmente, na grande maioria das vezes, para eu ajuizar uma ação, para eu contestar uma ação, para eu recorrer a uma demanda judicial, eu preciso estar representado por advogado, porque ele é indispensável à administração da justiça. Ele é o detentor da capacidade postulatória. E a gente viu isso no artigo 133 da Constituição, certo? E a gente viu também, começou a ver lá no artigo 103 da Constituição, do Código de Processo Civil, que diz assim, ó, 103 do Código de Processo Civil. Cadê a minha assessora? Ela não está aí não, Renata? O Código de Processo Civil, artigo 103 do Código de Processo Civil. A Vlailma está, então a Vlailma bota, peraí. Eu vou pegar aqui, estou pegando. Artigo 103 do Código de Processo Civil, certo? E diz assim... 103 do Código de Processo Civil, que a gente viu lá, peraí, eu não peguei aqui direito, desculpa. 103. Código de Processo Civil, chamada capacidade postulatória. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Gente, então, o que fala o artigo 103, doutor Marcelo?
da chamada capacidade postulatória. Nós vimos, só para abrir o parênteses, nós vimos a chamada legitimidade de agir. A legitimidade de agir é da parte que tem o interesse jurídico. Por isso que uma das condições da ação é a chamada legitimidade de agir. No entanto, por exigência do artigo 133 da Constituição Federal, e notadamente por força do artigo 103 do Código de Processo Civil, CPC, é indispensável o quê? Que esteja representado por advogado, porque o advogado que detém a denominada capacidade postulatória, a capacidade de postular em juízo, representando as partes. Segundo o ordenamento, nós temos poucas hipóteses que admitem o chamado jus postulante. Admitem o chamado jus postulante. Jus postulante. O que é o jus postulante? É postular sozinho. Postular sozinho numa ação, certo? Só admite, por exemplo, no HC, na seara criminal, na fase inicial do processo trabalhista, certo? Na fase inicial do processo trabalhista, certo? Se admite também nos juizados especiais, certo? Segundo a Lei 9099, especiais, Lei 9099, nas causas até 20 salários mínimos. Entendam, ó. Se eu for para o juizado especial, segundo a Lei 9099, Lei do Juizado Especial, Lei 9095, nós vamos ver que o seguinte, lá eu posso entrar com as ações geralmente até 40 salários mínimos, certo? Só que nas causas lá de até 20 salários, nas causas lá de até 20 salários, eu não preciso estar representado por advogado. Então, tenho 3 exemplos clássicos da possibilidade do jus postulante, postular sozinho, sem advogado. Temos do HC, habeas corpus, temos no processo trabalhista nas fases iniciais, e temos no juizado especial, nas causas até 20 salários mínimos. Portanto, a regra mesmo, geral, é que para postular em juízo precisa estar representado por advogado. Outro adendo, gente, outro lembrete é o seguinte, das 4 funções essenciais, a única que é particular e que não é mantida pelo Estado é o advogado. O advogado, ele não é mantido pelo Estado. É daí que surge a defensoria pública, é daí que surge a advocacia pública. Nós vamos já falar os papéis delas duas. Mas o advogado, ele é particular. É tanto por ele ser particular que ele tem uma lei própria, a Lei 8906 de 94, Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Estatuto da OAB, o Estatuto da OAB, certo? Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é a Lei 8906 de 94, ela vai traçar os regramentos para ser advogado. Quais são os limites do exercício da advocacia. Né? Então, lá no Estatuto da OAB, que é uma lei de 94, é a Lei 8906 de 94, lá nós temos os disciplinamentos, os delineamentos da atividade do advogado, os limites, os direitos, os deveres, né? E eu disse também na aula passada, meus amigos, certo? Trazendo à tona lá o artigo 105, certo? Do Código de Processo Civil. Artigo 105, a Renata não está aqui não, né? Hoje, porque está... Artigo 105, peraí. Artigo 105 do Código de Processo Civil, que diz assim, ó, só o caput ali, né? A procuração, artigo 105 do Código de Processo Civil. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinada pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Beleza, gente? Então, para o advogado estar representado, ele precisa o quê? Ele precisa estar munido de uma procuração, certo? Ele precisa estar munido de uma procuração, certo? Então, a procuração tem que ser dessa forma aí,
certo? A procuração, vou colocar aqui embaixo, a procuração tem que ser dessa forma, tá? Então, tem que estar munido por uma procuração. A procuração, gente, ela traz o quê? Os poderes gerais. Esses poderes gerais da procuração, gente, são os que estão no começo aqui, ó, que a gente chama poderes da cláusula ad judícia. Isso que a gente chama de procuração ad judícia, ou os poderes da cláusula ad judícia. São os poderes gerais, certo? Os poderes gerais, inclusive, lá no Estatuto tem, mas aqui, ó, no artigo 107, ele diz aqui, ó, são os poderes gerais, ó, aqui, ó, artigo 107 do Código de Processo Civil, poderes gerais do artigo 107. Artigo 107 tem lá os poderes gerais, ó, aqui, ó, poderes gerais da cláusula ad judícia, certo? Quais são os poderes gerais? Por exemplo, examinar em cartório, ou fora do tribunal, mesmo de procuração, autos, qualquer processo, requerer com o procurador vez dos autos. Gente, isso aí são os poderes gerais. Retirar os autos do cartório. Poderes gerais são os poderes que a gente chama da cláusula ad judícia. Quando eu, Nartan, outorgo uma procuração ao advogado, concedo poderes para o advogado, certo? Os poderes que eu concedo são os gerais, que são esses aí, para ele ir para audiência comigo, para ele examinar o cartório, para ele pedir vista dos autos. São os poderes gerais, mas são aqueles poderes, Marcelo, corriqueiros do dia a dia, tá entendendo, Isabel? Da atividade corriqueira do advogado. Né? São os poderes gerais, que são esses poderes que estão na parte aí, ó, inicial, certo? Os poderes que estão na parte inicial aí, ó, aqui, ó, Procuração Geral para o foro, poderes gerais. São os poderes da cláusula ad judícia. Aí, a partir do exceto, aqui no artigo 105, ó, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, tá. Esses poderes, doutor Enzo, eles são específicos ou especiais. Eles precisam estar consignados. O advogado só pode praticar esses atos que estão aí se eu disser expressamente na procuração. Se eu falar expressamente na procuração, que ele pode fazer. Se eu não falar expressamente, o advogado não pode praticar, só pode praticar os gerais, certo? São os poderes específicos, tá? Então, no artigo 103, a gente vê, né, os poderes específicos. Então, ele está vendo aqui, tá? Está vendo os poderes específicos, artigo 105, poderes específicos. Esses poderes têm que estar expressos. Os gerais eu não preciso colocar isso na procuração, tá bom? Então, obrigatória. Alguém tem alguma pergunta? Ó, outro detalhe, gente. Ele pode litigar em juízo sem procuração, certo? De maneira excepcional, extraordinária, demonstrando, mas que no prazo de 15 dias úteis tem que juntar, sob pena de ser considerado um ato inexistente, como se não tivesse ocorrido. Não tem eficácia nenhuma. Por quê? Eu não posso entrar sozinho. Eu, Nartan, sou delegado. Se eu quiser entrar com ação na justiça, eu tenho que habilitar um advogado. Ah, Nartan, tu teve OAB e tal. Assim, eu não posso mais. Né? No momento que eu assumi o cargo de delegado há 10 anos, eu pedi meu afastamento definitivo da OAB. Certo? Então, eu não posso mais. Então, preciso habilitar um advogado, porque o artigo 133, o artigo 103, o artigo 104 exige, inclusive, que eu tenha que otorgar uma procuração. E como é, gente? Quais são as hipóteses? Eu não quero mais um advogado. Certo? Se, por exemplo, você não quiser mais um advogado, você pode revogar o mandato. Certo? Porque, gente, o instrumento de mandato, certo? O instrumento de mandato, ele é o quê? Ele é algo como se fosse um contrato, entendeu? Então, assim, você tem um contrato, tá, com o advogado, mas esse contrato tem que ter o quê, gente? Tem que ter a questão da fidúcia, da confiança, entendeu? Então, tem uma questão da confiança. Aí nós vamos lá para o artigo 111, certo? Artigo 111 do Código de Processo Civil. Artigo 111, olha aqui o artigo 111.
Natan, Oi. no teu caso, porque no teu caso é a justiça, né? Eu, como servidora pública, eu me formando em direito, passando no OAB, eu posso advogar contra o Estado, eu sendo servidora pública? Pode não. O Estatuto veda, entendeu? Nem que seja uma causa minha, não. em causa própria, Não. eu tenho que contratar um advogado. Porque o Estatuto veda, entendeu? O Estatuto veda que você litigue contra a fazenda que o paga, entendeu? Então, você... Mesmo depois de aposentada? Não, aí não, peraí. Não, então, aí, eu tenho que me não, aposentar se eu quiser. No teu caso, você pode entrar, certo? Porque o que acontece? O Estatuto da OAB, ele veda, inclusive, que servidores públicos possam ser advogados, entendeu? Veda. Não é o caso, por exemplo, de um procurador, que eu vou já falar das procuradorias. A procuradoria, porque elas têm leis específicas. Então, eles permitem que eles advoguem não para a fazenda que o paga, porque o Estatuto da OAB, ele veda que você entre com ação, porque não teria lógica como você vai entrar pela fazenda pública que o paga você. Você tem que habilitar. No teu caso, você tem que habilitar. Se aposentando, não. Não tem problema, não. Eu, por exemplo, me aposentando, eu posso voltar para a OAB, porque eu fiz prova de OAB, então está lá meu número, entendeu? Meu número está lá, ninguém vai tomar meu número da OAB. Tá? Eu não posso advogar, porque assim que eu assumo, eu tenho que mostrar que eu não tenho nenhum vínculo com a OAB. Tá? Mas aí, eu me aposentando, aí eu posso voltar a advogar sim. E até porque eu, como já fui habilitado, eu não preciso mais fazer prova. Eu resgato meu número de volta. Entendeu? Da OAB, está lá guardadinho. 11.399. Mas, como particular, como no caso eu sou professora, advogar particular sem ser contra o Estado, aí no caso eu posso? O Estatuto, não, o Estatuto veda. Mesmo sem ser contra o Estado, para uma outra situação? Porque você é servidora pública. Mesmo entendeu? sendo professora, porque professor não pode acumular? Tem uma questão. Tá bom. Há um questionamento de que o acúmulo da Constituição prevê, é uma atividade duas de professor, no caso, né, médico ou área de saúde e tal. E a outra é de técnico, certo? Atividade de técnico ou magistério. Qual é o questionamento? Será que essa de advogado é técnico? Entendeu? Depende do estatuto que permita isso. A OAB, o Estatuto da OAB, ele veda o servidor público, mas por exemplo, eu tenho um primo meu que é professor em Maracanã e ele advoga, entendeu? Então, assim, ele nunca advogou contra o município, porque a gente já faz uma interpretação em que sentido, Laio? Que você não poderia ir advogar contra o Estado do Ceará, entendeu? Você é professor do Estado, Do Estado? Lailma? Do Estado. Sou professora do Estado. Então, pronto. Da FEDUC. No teu caso, certo? Você poderia, em tese, advogar, exceto contra o Estado do Ceará. Entendeu? Exceto contra o Estado. Porque o Estatuto, ele acaba sendo incongruente. Numa parte ele diz que o servidor público não pode, né? Mas, assim, tem essas ressalvas, entendeu? No caso desse meu primo, ele é lá professor do município de Maracanã, e ele advoga. Que lá tem uma permissão. Ele nunca advogou contra o município, ele não advoga em Maracanã, ele advoga em outros lugares. Certo? Então, por quê? Acaba, no teu caso, entrando na regra constitucional, por entender que a função de advogado é técnica. Então, como a Constituição está acima, entendeu? Acaba, no teu caso, sendo permitido. No teu caso. Certo? Mas, digamos, um servidor público qualquer, certo? Digamos, um servidor que é da Secretaria de Planejamento, ele não poderia. Entendeu? Ele poderia ser professor. Entendeu? A tua situação específica. Natan, boa noite. O que foi que você falou aí sobre médico? O que é que poderia o médico? O que é previsto? Olha aí, rapaz, você que agora eu descobri agora que tu é médico, cara. Ou se eu souber. Depois eu vou ver perturbando, não tem nada não. Né? Ó, Fica à vontade. Cara, não. Seguinte, é aquela permissividade constitucional, entendeu? Que você pode acumular duas funções de médico ou profissional de saúde, que a Constituição permite lá no artigo 37, certo? Que é o caso da Vlailma. Ela é professora e ela... Tá travando, tá, Isabelle? Tá travando? Para mim tá tranquilo, tá tudo bem, tô escutando. Deixa eu te dizer. Então, a Constituição Federal, lá no artigo 37, em um dos parágrafos, ela estabelece a possibilidade de cumulação, certo?
de 2 cargos de professor, entendeu? O médico, 2 cargos profissionais de saúde é o médico, professor e técnico relevante. O meu caso, por exemplo, eu sou delegado e sou professor. Né? Eu contribuo como professor para o INSS e contribuo para o Subsec do Estado como delegado. Então, a gente acaba dando a entender que o delegado ele é técnico, ele é um cargo técnico, entendeu? E aí, como eu sou professor, então, no meu caso, eu posso acumular. Tu pode ter 2 cargos de públicos de médico, entendeu? Ela poderia, por exemplo, ser professora e, em tese, advogar. Por quê? Porque ela entraria nessa permissividade constitucional. Entendeu? Era isso que eu estava falando, viu, Jonathan? Tá bom? Entendi, professor. Professor, só mais uma coisa rápida. O senhor falou que a partir do exceto, lá ainda falando sobre o 105, aí o senhor falou assim, que a partir do exceto, eles precisam estar o quê? Qual foi o termo que o senhor utilizou? Expressamente consignados, expressamente descritos. Né? Os poderes gerais, Jonathan, certo? Que tu encontras lá no artigo 107 no Estatuto da OAB, são poder para praticar atividades corriqueiras do dia a dia da atividade advocatícia, fazer carga dos autos, peticionar, ir para audiência, entendeu? São atividades corriqueiras da cláusula adjudícia. Por isso que a gente chama a procuração do advogado, a gente chama de procuração adjudícia, para estar em juízo, né? Apresentando adjudícia. Aí, lá no artigo 105, ele traz as chamadas cláusulas específicas. O que são? Se você quiser que o advogado pratique o que está no 105, depois do exceto, você tem que consignar expressamente. Você tem que descrever na procuração esses poderes por escrito. Certo? O geral, eu não preciso. Por exemplo, eu faço procuração. Como é que eu faço procuração? Lá em cima eu chamo procuração, estou escrevendo aqui no chat, tá? Lá em cima eu chamo procuração adjudícia. Aí eu tenho o outorgante na procuração, certo? Só para responder a tua pergunta, tá, John? E eu tenho o outorgante, que é quem confere os poderes, né? Certo? E o outorgado é quem recebe os poderes. Então, se você é meu advogado, eu outorgo para você. Então, Natan da Constitucionalidade Brasileira, casado, delegado, tal. Outorgo para você, e você, Jonathan, tal, advogado, tal, entendeu? Outorgado. Aí eu tenho os poderes. Os poderes é o que é que eu vou poder representar. Aí eu vou para onde, doutor Jonathan? Aí por isso que eu chamo ele de doutor, ó. Lá para o artigo 105. 105. Até o exceto, eu não preciso descrever. Do dia a dia. Aí eu vou lá para o artigo 107. Quais são do dia a dia? Fazer carga, ir para audiência, entendeu? É do dia a dia, não preciso escrever. Depois do exceto, lá no artigo 105, aí eu preciso escrever, por exemplo, confessar. Eu tenho que deixar claramente lá, entendeu? Reconhecer a procedência do pedido. Reconhecer a procedência. Eu tenho que deixar claramente lá, ó. Tem que estar expresso, entendeu? Esses poderes, depois do exceto, tem que deixar expresso. Por isso aquela loucura que antigamente a gente comprava procuração em livraria, que você vendia quem você quisesse na vida, né? Que tinha tudo. Certo? A procuração ela vinha com a lista interminável. Loucura aquilo ali. Entendeu? Porque, Jonathan, esses poderes aí, que estão específicos, eles são muito delicados. Eles envolvem direitos, eles envolvem renúncia, eles envolvem desistência, eles envolvem reconhecimento do procedimento do pedido. É coisa muito séria, cara. Eles envolvem quitação. Por exemplo, tu está autorizando que o advogado receba o dinheiro no teu lugar e quite. Entendeu? Quite por você. Tá entendendo? Então, são temerários, são delicados. Você precisa ter essa noção, tá certo? Deu para entender, meus amigos? Perfeito, gente, obrigado. Olha, outra coisa. Nartão, não quero mais o advogado. Meus amigos, tem que ter uma relação de fidúcia, de confiança. Aí vem o artigo 111. O artigo 111. Olha aqui o 111, doutor John. O artigo 111, doutor Vai, futura procurador da República. O artigo 111. Peraí. Eu ia apagando aqui um negócio. 111. Cadê o 111? A Renata não está aqui. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá no mesmo ato o outro que assume o patrocínio da causa. Eu quero revogar, ó. Mas no mesmo ato, eu tenho que constituir a regra geral, certo? Não se Aí o parágrafo único diz que não se constitui no prazo de 15 dias, certo?
certo? Não se constituindo no prazo de 15 dias, tá? Não se constituindo no prazo de 15 dias, é como se você, evidentemente, gente, tivesse a obrigação, tá, de dizer, ó, eu não quero mais que ele seja meu advogado. Mas se eu não constituir no prazo de 15 dias, é como se o quê? Tivesse uma... E o juiz poderá, inclusive, suspender o processo, até o do artigo 76, como tivesse uma irregularidade. Entendeu? Então, eu posso revogar uma nulidade? Posso, sem problema nenhum. Como posso também fazer uma coisinha que a gente não tem isso dentro do Código de Processo Civil, gente. A gente encontra lá no Estatuto da OAB, que é o subestabelecimento. Subestabelecimento. O que é o subestabelecimento? Quando eu transfiro, por exemplo, eu constituí o Enzo como meu advogado. Outorgante, Natan da Costa Andrade, qualifica. Outorgado, Enzo, poderes de representação judicial do outorgante perante a todo foro e tal. Os poderes do artigo 105 do Código de Processo Civil, né? Isso são os poderes que eu tenho que descrever se eu quiser os específicos. Se não, não preciso. Só digo, os poderes de representação judicial na forma do artigo 105. Se eu disser isso, os poderes de representação judicial na forma do artigo 105, o que é que eu estou falando isso? Poderes gerais. Eu não estou especificando nada. Então, os específicos ele não vai poder fazer. Né? Tá certo? Isso quando eu outorgo a procuração. Aí, lá embaixo, geralmente, eu coloco você. Inclusive, subestabelecer. O que é subestabelecer? O advogado vai poder transferir os poderes que ele recebeu para outro advogado. É o chamado subestabelecimento. Quando se admite, a parte outorgante permite que ele transfira os poderes para outro advogado. Nós temos dois tipos de estabelecimento. Com reservas e sem reservas. Certo? Com reservas e sem reservas. Quando é com reservas? Com reservas, ele só permite o que para atos específicos. Com reservas. Por exemplo, uma audiência só. Ele permite que você, com reservas, para casos específicos. Sem reserva, o advogado pode transferir tudo. Sair da causa. Entendeu? Por isso que quando for assinar um subestabelecimento, vocês têm que ter com reservas, é algo reservado. Precisa de autorização para fazê-lo. Sem reservas, o advogado pode transferir os poderes do jeito que ele quiser. Tudo, ó. Eu concedi meus poderes para o Enzo sem reservas. E ele pode subestabelecer sem reservas. Então, o que é isso? Ele pode, simplesmente, não vou ficar mais na causa, não. Não vou ficar mais na causa, não. E pode o quê? Ele pode transferir, gente, esses poderes para outra pessoa totalmente, sem nem pedir nem a autorização. Evidentemente, existe a possibilidade da parte não querer ficar com aquele advogado, entendeu? Certo? Pode muito bem ele transferir a parte, não, eu vou renunciar ao mandato. A parte, amplos poderes. Sem reserva, seria amplos poderes. Exatamente. Ó, gente, então cuidado com assim uma procuração. Com reservas, é algo mais reservado, precisa de autorização, é para atos específicos. Sem reserva, o advogado pode transferir tudo. Sair da causa também. Só que um detalhe, você pode revogar o mandato a qualquer tempo, tá? Se o advogado renunciar ao mandato, que ele permite isso para ele só tem a obrigação de ficar respondendo pelo processo nos próximos 10 dias. Certo? Se o advogado renunciar um mandato, certo? Ele tem por obrigação ficar respondendo pelo processo pelos próximos 10 dias. É o que diz o artigo 112, certo? E parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 112 e parágrafo 1º do Código de Processo Civil. É o que diz o 112 e parágrafo 1º do Código de Processo Civil, tá bom? Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista neste Código que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie o sucessor. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para evitar prejuízo. Vocês entenderam, gente? Então, quem é o detentor da capacidade postulatória? Advogado. Capacidade de postular em juízo.
A lei admite o chamado jus postulandi. O que é o jus postulandi? Advogado em causa própria, sem advogado. Certo? Em que situações? Habeas corpus, processo trabalhista na fase inicial, lei 90, 99, 95, nas causas até 20 salários mínimos. Então, quando o advogado ele representa o juiz, ele precisa ter o quê? Precisa ter uma procuração. Na procuração, como é que eu chamo essa procuração? Adjudícia. Essa procuração é um instrumento público ou particular. Hoje não precisa ser mais público, a não ser, por exemplo, nos casos de analfabetos, né? Entendeu? Que precisa ter uma procuração pública, mas geralmente hoje não precisa mais. Procuração particular, tá? Então, a procuração particular outorgada por advogado para que ele possa representar em juízo. Representar para quê? Os poderes lá do artigo 105. Como é que é o nome desses poderes? Os poderes da cláusula de judícia, poderes gerais. Se quiser que represente poderes específicos, tais como confessar, reconhecer a procedência, renunciar, tem que estar expressos. O advogado pode renunciar ao mandato? Pode. No entanto, nos próximos 10 dias da renúncia, ele tem que ficar respondendo, para não gerar prejuízo para as partes. Certo? Se o advogado ele pode transferir os poderes que ele recebeu, pode, como é o nome disso, subestabelecimento. Eu tenho um subestabelecimento com reservas, poderes limitados para algo específico, e subestabelecimento sem reservas, amplos. Ele pode transferir todos os poderes que ele recebia por quem? Pelo outorgante. Como é a estrutura da procuração? Eu tenho procuração, adjudícia, eu tenho um outorgante, quem delega, tem um outorgado, quem recebe esses poderes. Poderes, artigo 105. Gerais. Quais são os gerais? Dia a dia, corriqueiro, são gerais. Específicos, tem que estar expressamente consignados. Certo? Então, é o geral da questão de advogado. Ok, gente? Alguém tem alguma pergunta? Gente, indo para frente, certo? A gente agora vai conversar com vocês sobre a chamada advocacia pública. Advocacia pública. Gente, nós vimos a figura do advogado. Eu disse para vocês, ó, nós temos, certo? Nós temos 4 funções essenciais da justiça. Nós temos o Ministério Público, nós temos a advocacia pública e nós temos a defensoria pública. Das 4, a única que é particular é o advogado. Advocacia pública, Ministério Público e defensoria pública são custeados pelo Estado. O Estado tem que dar condições para que tenha essas estruturas. O advogado público, gente, é o advogado que representa o Estado. Tá? Que Estado? União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A chamada advocacia pública seria a terceira função essencial. Certo? A advocacia pública seria a terceira função essencial. Tá? A terceira função essencial seria a advocacia pública, que lá no artigo 131 da Constituição Federal, nós temos falando, a partir do 131 a 132, a advocacia pública. A advocacia pública, gente, no âmbito da União, ela é representada pela AGU, representada pela PFN e representada pelas procuradorias federais. Cada um tem seu papel. Procuradorias federais e a Procuradoria do Banco Central. Procuradoria do Banco Central. Gente, seria as 4 estruturas da advocacia pública da União, que representam a União em juízo da União. Então, a advocacia pública é quando o advogado é pago pelo Estado, gênero, para defender seus interesses em juízo. Eu tenho a advocacia pública da União, eu tenho a advocacia pública dos estados, eu tenho a advocacia pública do Distrito Federal, eu tenho a advocacia pública dos municípios. A advocacia pública da União, ela tem 4 carreiras. Tem a carreira da AGU, que é o advogado da União, tem a carreira da Procuradoria da Fazenda Nacional, tem a carreira das Procuradorias Federais e tem a do Banco Central, certo? A AGU, a PFN e as Procuradorias Federais, elas fazem parte da estrutura da AGU, Advocacia Geral da União, certo? Olha aí,
estagiário, olha aí, a Beatriz toda chique, menina, sabe quem pode, né? AGU. Então, AGU, PFN, Procuradorias Federais são da estrutura da Advocacia Geral da União, cuja chefia é de livre nomeação e exoneração do presidente da República. O AGU é o ministro de Estado. Né? Então, as carreiras da AGU são 3. AGU, propriamente dita, PFN e Procuradorias Federais. Certo? A gente vê isso. Tem leis específicas lá no artigo, na Constituição Federal, tá? No artigo 182, nós temos, do Código de Processo Civil, a gente tem falando da advocacia pública, tá? Artigo 182 do Código de Processo Civil, e temos também no artigo 131 da Constituição. Artigo 131 da Constituição e artigo 182 do Código de Processo Civil, tá certo? Então, nós temos a carreira da AGU. Em nível da União, 4, né? AGU, PFN, Procuradorias Federais e Procuradoria do Banco Central. AGU, advogado da União, ele defende os interesses da União. Quando a União ela é chamada em juízo, quem defende é o advogado da União. Advogado da União, quando é da União. Procuradoria da Fazenda Nacional, quando a União é chamada para questões tributárias. Procuradoria da Fazenda Nacional, PFN, quando a União é chamada para questões tributárias. E procuradorias federais defendem, eles fazem parte da estrutura das autarquias e das empresas públicas federais. Autarquias e empresas públicas federais são as procuradorias federais. Federais para isso. Então, nós temos as 3, a estrutura da AGU. E nós temos a Procuradoria do Banco Central, que é uma estrutura própria do Banco Central. O Banco Central ele tem uma procuradoria específica, que é a Procuradoria do Banco Central. Mas as 4 fazem parte da chamada Advocacia Pública da União. No entanto, somente a AGU, PFN, Procuradoria Federal, são da estrutura da Advocacia Geral da União. O procurador do Banco Central ele não é subordinado ao advogado-geral da União, certo? Ele tem uma estrutura própria. São a Advocacia Pública da União, mas as 3 que são da carreira da União é a AGU, PFN e Procuradorias Federais, tá? E a do Banco Central é a parte. Em nível do Estado, gente, nós temos as Procuradorias do Estado. Ou dos Estados, né? Os Procuradores do Estado. Lembrando a vocês que para as carreiras iniciais da AGU, da EPFN, da Procuradoria Federal, das Procuradorias do Banco Central, gente, tem que fazer concurso público de provas e títulos, tá? Tem que fazer concurso público de provas e títulos, obrigatoriamente. Nessas estruturas, tem que fazer concurso público de provas e títulos, tá bom? Obrigado, Vaema. Certo? Então, as Procuradorias dos Estados, gente, nós temos as PGEs, né? Procuradoria Geral do Estado, PGE, que são os advogados dos Estados membros e do Distrito Federal, que nas carreiras iniciais também são concursos públicos, provas e títulos. Só que o Procurador-Geral do Estado, assim como o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado é um cargo de secretário, então ele é demissível ad nutum. O que é isso? Ele pode ser nomeado e exonerado a qualquer tempo. Não precisa, gente, desculpa, ele não precisa ser da carreira da PGE. Por exemplo, o Toffoli, o ministro Toffoli, ele foi advogado-geral da União do governo Lula. Só que o ministro Toffoli, ele não era da carreira da AGU. Certo? Ele não era. Ele foi indicado porque ele é de livre nomeação e exoneração. Só que o quadro da AGU tem que ser de concursados, entendeu? O chefe não precisa. Ele é de livre nomeação e exoneração porque ele tem um nível de ministro de Estado. Tem a estrutura, tem um nível hierárquico, mesma coisa de ministro de Estado. Da mesma sorte em relação à Procuradoria-Geral do Estado. Felizmente, o Procurador-Geral do Estado de Ceará, o doutor Juvencio, que foi inclusive o professor de TGP, o professor Juvencio, ele, Procurador-Geral do Estado, ele é da carreira da PGE do Estado. Entendeu? Mas não necessariamente não precisa. O governador pode escolher qualquer advogado para ser o Procurador-Geral do Estado. Só que a carreira, os procuradores estaduais, eles são concursados. Concurso público de provas e títulos. Os procuradores estaduais, eles são concursados. O chefe, o PGE, não é. É livre nomeação e livre exoneração. Tá? E nós temos, gente, em nível de município, certo? Nós temos as procuradorias gerais do município. Em nível de município, nós temos as procuradorias gerais do município. Certo? PGM, Procuradoria Geral do Município. Certo? Que aqui é um dilema.
Porque tem uma luta da Associação Nacional dos Procuradores, certo? Dos municípios, para que todos os municípios eles tenham carreiras estruturadas de procuradorias gerais. O que não ocorre, né? Geralmente, por exemplo, no estado do Ceará, só os grandes municípios eles têm uma estrutura própria de procuradorias gerais. Muitos municípios fazem o quê? Eles contratam advogados particulares, né, ou então criam as estruturas de procuradorias de livre nomeação e livre exoneração. Fortaleza, não. Fortaleza ela tem uma estrutura. Eu tenho o procurador-geral do município, que vai na mesma linha do procurador-geral do estado, na mesma linha do advogado-geral da União, ou seja, ele é demissível ad nutum. Ele é de livre nomeação e livre exoneração do prefeito, procurador-geral do município. Só que os procuradores do município de Fortaleza são concursados. Então, os procuradores, a base é concursada. O procurador-geral de livre nomeação e exoneração do prefeito Alberto Cláudio, certo? Ele coloca o advogado que ele quiser. O atual procurador-geral não é da estrutura da PGM, entendeu? Ele não é da carreira. Né? Então, ele pode colocar qualquer advogado para ser procurador-geral. É uma pessoa que tem a livre confiança dele. Ele nomeia o que ele quiser. Já que os procuradores são concursados. Então, o advogado público ele faz isso. Ele defende os interesses do município, dos estados, do Distrito Federal e da União em juízo, né? O problema das procuradorias municipais, porque não tem na Constituição, gente, se a gente for lá para a Constituição Federal, ela não exige, tá, que nós tenhamos procuradorias municipais de carreira. Tinha uma luta, tem uma proposta de emenda constitucional, mas isso vem uma luta grande ainda, porque a grande maioria dos municípios do estado do Ceará, eles não têm uma estrutura de carreira da PGM. Né? Tem, por exemplo, muitas vezes tem um cargo lá de procurador-geral, que é de nível de secretário, ele nomeia quem ele quiser. Ele não tem estrutura própria, tá bom? É uma luta que ainda não se conseguiu chegar a esse patamar, até porque, pela estrutura, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, né? Então, muitos deles não têm condição de pagar uma estrutura de carreira de procuradorias de município, né? Geralmente, contrata escritório de advocacias particulares para fazer os interesses, defender os interesses do município em juízo, tá bom? E nós temos, gente, a última função essencial. Certo? Alguém tem uma pergunta sobre procuradoria, gente? Marta, é dedicação exclusiva? Pode, no caso, por exemplo, desse do estado que tu falou, você pode acumular funções? Por exemplo, eu ser procurador do estado e advogar não contra o estado, mas advogar em outras questões. Ou então, até no caso do médico, que o senhor tinha falado, eu poderia ser um procurador do estado e continuar médico exercendo medicina? Em tese, sim. Menina, esse menino quer acumular cargo demais. Deixa um cargozinho pra gente aí, Jonathan. John, deixa eu te falar uma coisa. Só curiosidade, rapaz. Calma. Não, deixa eu falar uma coisa. Cara, o D pode. Entendeu? Pela regra constitucional, você entraria nela. Desde que tenha compatibilidade de horários. Porque a acumulação, John, você tem que ter compatibilidade de horários. Né? Não pode ser namorado, não. Entendeu? Certo? Se você é compatível, pode. Ou seja, cara, os horários que eu tivesse na procuradoria, você não podia ser médico. Não. Eu não poderia, mas, por exemplo, cirurgias à noite ou no final de semana, eu poderia. Pode. Entendi. Isso. Beleza, valeu. Isso. Então, o que é que acontece? A Procuradoria do Estado do Ceará, ela tem uma lei própria que ela permite que os procuradores advoguem, exceto porque é vedado pelo Estatuto da OAB contra o Estado do Ceará. Né? Então, a Procuradoria do município de Fortaleza também. A Advocacia da União, eles estavam numa luta, vem conseguindo isso, mas ainda não tem uma lei uniforme para tratar dessa questão, certo? Mas, assim, o Estado pode, porque tem a lei estadual que permite, certo? Que os procuradores do Estado, eles advoguem menos contra o Estado. E os municípios podem, entendeu? O município de Fortaleza, no caso, pode. Só não pode entrar com ação contra o município, entendeu, Jonathan? Porque as leis do município de Fortaleza e a lei do Estado de Ceará, elas permitem. Os procuradores advogam. Então, a maioria deles advogam, inclusive, certo? Então, assim, no teu caso, se você demonstrasse compatibilidade de horários, aí, né, a gente poderia estudar essa possibilidade. Qual é o problema, cara? Porque o Estatuto da OAB, ele veda a questão do servidor público. Mas, por exemplo, tu é um procurador do Estado e tu faz o quê? Plantão à noite? Não tem. Por exemplo, eu tenho um colega que é delegado que ele está se formando em medicina agora. Entendeu? E ele vai ficar nos plantões de medicina e você está entendendo? Porque entra na permissividade constitucional, né, de acumular se tiver compatibilidade de horários. Né, tem que ter compatibilidade. Senão você pode ser prejudicado. Bom, tem que ter muito cuidado com isso. Mas, gente, a última aqui, gente, seria a Defensoria Pública, só para a gente inserir, para a gente terminar na próxima aula. Né? A Defensoria
a gente encontra na Constituição Federal de 88, né? O que a Defensoria Pública faz? A Defensoria Pública está aí para defender os interesses dos necessitados. Eu vou parar aqui, porque não vai dar para falar dela, entendeu? Então, a gente deixa para a próxima aula, para a gente terminar, falar na próxima aula só da Defensoria Pública. Porque é importante, nós temos muitas peculiaridades do defensor, mas só para deixar a pontinha aí para você estudar. A Defensoria Pública está aí para defender os interesses dos necessitados. E hoje dá entendimento pacífico de que o defensor público ele não precisa estar inscrito na OAB, tá? Porque ele foi criado institucionalmente, certo? E legitimado pela Constituição Federal de 88 com o fim de quê? De defender os interesses do necessitado. Então, em tese, por uma uniformidade jurisprudencial, hoje não teria mais exigência do Estatuto da OAB. Gente, alguma pergunta até a advocacia pública, defensoria, eu vou terminar na próxima aula e continuar, quer dizer, né? Falar dela, porque não dá tempo. Professor, não é nem sobre a aula, não, é porque eu entrei um pouco atrasada e eu queria só uma dúvida na primeira e na segunda